Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a oração em línguas. Na aula passada nós vimos sobre o batismo do Espírito Santo e hoje eu gostaria de compartilhar mais especificamente sobre falar em línguas. Falar em línguas é uma oração muito poderosa que o nosso Senhor Jesus, Ele nos deu como um dos principais instrumentos agora, pós-Pentecoste. Depois do Pentecoste, o principal acontecimento do Pentecoste para cá é o batismo do Espírito Santo de Deus, e com isso nos deu esse dom de falar em línguas. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender, existem várias formas de falar em línguas, várias formas de manifestação do Espírito através do falar em línguas. Mas eu gostaria de falar primeiro sobre duas formas básicas, distintas de falar em línguas. A gente não pode misturar isso. Existem duas formas distintas de falar em línguas. Se nós entendermos corretamente isso, vai ficar muito fácil depois entender sobre a diferença sobre falar em línguas. Mas eu quero dizer, por que falar em línguas é importante? Primeiro, irmãos, porque é um dos mandamentos do Senhor no livro de Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 15 a 20, fala sobre o ide do Senhor, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado serão salvos, quem não crer serão condenados. E depois, no Evangelho de Marcos 16, verso 17, ele fala assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. No verso 17 do último capítulo de Marcos, ele fala claramente: esses sinais acompanharão os que crerem. É um sinal que acompanha todos que creem no nome de Jesus. Ele fala no último ide, ele fala assim: em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E depois fala: imporão as mãos sobre doentes e esses ficarão curados. Então esses são sinais que acompanham a todos que creem. É porque a gente não pode confundir também somente como dom de falar em línguas. A gente costuma falar aqui, existe dom de falar em línguas e também existe outro falar em língua, que é a oração do Espírito. Né? Então, mas por que isso é importante? Irmãos, Deus é Espírito. Deus age no plano espiritual em primeiro lugar para agir no plano físico também. Esse mundo que nós vivemos tem a primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão, e a partir da quarta dimensão é o mundo espiritual, é o mundo invisível e intangível. Então, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em verdade, em Espírito. Então, muitas coisas que acontecem no nosso mundo físico, que a gente vê, que é o mundo tangível, já aconteceu no mundo espiritual, é a consequência das coisas que aconteceram no mundo espiritual e acontece aqui. Então, para a gente acessar, para a gente ter acesso ao mundo espiritual, não que necessariamente só é essa forma, mas é uma forma que Deus nos deu, é um mistério na realidade, para a gente entrar no mundo espiritual e entender muito mais. Eu costumo dizer que é como se existisse uma sala aqui, uma sala bem grande, onde se você abrir a porta e entrar por essa porta, você tem acesso ao mundo espiritual, todos os dons espirituais, tudo ali dentro. E falar em línguas é como se fosse essa chave para abrir essa porta e entrar no mundo espiritual. Por isso que o dom de falar em língua, a prática de oração em línguas é muito importante, porque é um acesso, como diz, é como se fosse um acesso ao mundo espiritual, e principalmente para você atuar no mundo espiritual, é um combustível que te mantém no mundo espiritual. É como se fosse um combustível para o mundo espiritual. É como se fosse você ter um carro, irmão. Tem um carro muito bom, um carro importado, sei lá. Mas o carro não vai a lugar nenhum sem combustível, é a mesma coisa.
Oração em línguas é a base para o mundo espiritual, para dons espirituais. Por isso que tem algumas pessoas que têm dons sobrenaturais, são nazireus que têm dons desde nascença, mas não sabe como usar. Muitas vezes não entende como usar, porque não ora em língua. Irmão, sem orar em línguas, não tem como desenvolver os dons espirituais. Não tem como, não tem como. A palavra de Deus fala que é para edificação, é para sua edificação em primeiro lugar. Então, para entender melhor, eu quero falar primeiro sobre essas duas formas básicas de falar em línguas. Tem dois tipos, irmão. Um é falar pelo dom de falar em língua, o outro é oração em línguas, que não é dom. É um sinal que acompanha todos que creem. Então eu quero fazer essa divisão para entendermos melhor. Inclusive na Bíblia, fala de forma dividida na realidade. O nosso Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, eu falei agora há pouco, ele fala que esses são sinais que acompanham. Inclusive, a partir do Pentecoste, foi nos dado esse instrumento, vamos dizer assim, esse mecanismo de poder falar em línguas, porque no Antigo Testamento, o espírito das pessoas estavam mortas. Corpo, alma, espírito. O espírito estava morto, não tinha como falar em línguas, porque não eram batizados no Espírito Santo, não podia ser batizado no Espírito Santo. Hoje não, hoje nós temos o Espírito vivificado através do Espírito vivificante de Jesus Cristo, e a partir daí nós recebemos o batismo do Espírito Santo e falamos em línguas, falamos em Espírito. Então, basicamente, se o irmão pegar o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, é um capítulo que todo mundo praticamente já sabe muito bem, que é um capítulo que fala sobre o amor de Deus. 1 Coríntios 13 fala sobre amor de Deus, amor ágape de Deus. Então imagina, você coloca capítulo 13 e um capítulo anterior e outro capítulo posterior. Capítulo 12 e 14 fala sobre essa diferença de falar em línguas. Capítulo 12, irmãos, fala sobre os dons sobrenaturais. Amém? São dons sobrenaturais. Inclusive tem dom de falar em línguas, que inclusive a palavra de Deus fala assim. Eu vou ler só essa parte, verso 10 e 11, porque inclusive, se você tem alguma dúvida, mande perguntas também. E sobre dons espirituais, eu vou falar numa outra aula só sobre dons espirituais, o que é, para que serve e quais são esses dons e como é que se manifesta. E como nós devemos usar e como nós devemos nos preparar também. Isso eu vou falar numa outra aula só sobre os dons espirituais, amém? Hoje só vou falar sobre oração em línguas. Então aqui, um dos dons sobrenaturais do capítulo 12 da 1 Coríntios fala assim no verso 10. Há outro poder para operar milagres, há outra profecia, outro discernimento de espíritos, outro variedade de línguas e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Então, verso 10 e 11, principalmente verso 10, fala sobre, entre outros dons, fala dons de profecia e dons de falar em línguas. O dom de falar em língua aqui fala assim, variedade de línguas, variedade de vários idiomas, como aconteceu no dia do Pentecoste. Várias pessoas que viram da Mesopotâmia, Panfilha, Frígida, todos entenderam falar na linguagem deles. E a outro, interpretação de línguas. Tem algumas pessoas aqui na igreja também que têm dom de interpretação de língua. Só de ouvir, independente de como você fala, ninguém entende, mas quem tem dom de interpretação consegue entender. Então, no capítulo 12, lembre-se bem disso. Depois, os irmãos dão uma lida na 1 Coríntios 12, 13 e 14. Nós temos que entender os dons espirituais para que servem. Inclusive, dom de falar em línguas e profetizar. Para que serve? Serve única e exclusivamente para a edificação da igreja, irmãos. São instrumentos para edificação da igreja, não é para outra coisa. Então, para a edificação da igreja, mas de que forma tem que ser? Não é em competição, não é por inveja, não é nada disso. É para a edificação em amor. Tem que ser tudo em amor, irmãos. Por isso que ele interrompe
e tem o capítulo 13, de repente no meio, ele está falando de línguas aqui no capítulo 12, no 14 também, de repente ele para tudo para falar sobre o amor ágape, o amor incondicional de Deus. Por quê? Porque tudo tem que ser em amor. Por isso que está centralizado no capítulo 13, que é o amor de Deus. Amém, irmãos? Tem que ser em amor para a edificação das igrejas. E depois, no capítulo 14, ele trata novamente sobre esses dois assuntos, que é falar em línguas e a profetizar. Que é diferente do capítulo 12, falar em línguas e profetizar. O falar em línguas do capítulo 12 é pelo dom sobrenatural de falar em línguas, que fala em outros idiomas, outras línguas, e também que é variedade de línguas, e também a interpretação de línguas. E aqui no 14 é oração em línguas, não é dom de falar em línguas, é diferente. Aqui é dom de falar em língua no capítulo 12, mas aqui não é dom de falar em línguas, é oração em línguas. Mas qual é a diferença entre dom de falar em língua e oração em línguas? O dom de falar em língua não é para todos, irmãos, porque ele fala na variedade de línguas, de outro idioma, de outra localidade. E a interpretação de línguas que nem todos recebem, a interpretação de línguas, que é um dom sobrenatural. Agora, aqui é a oração em línguas. Mas o que é oração em línguas, então? Qual a diferença? É a oração do meu espírito. No capítulo 14 fala sobre isso. Por exemplo, no verso 14, vamos ver. Capítulo 14, verso 14. Pois, se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que quer dizer isso? Lembra que a gente sempre fala corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. Corpo é corpo, essa matéria. Alma e espírito, qual a diferença entre alma e espírito? Espírito é espírito de Deus em nós. Deus colocou o sopro de Deus em Adão, o roi, né? Esse é o espírito. Isso aqui é a alma. A alma tem todo o nosso entendimento, nosso pensamento, caráter, personalidade, memória, tudo isso está na alma. Então, nosso entendimento é pela alma. E o espírito é espírito de Deus. Então, o que é isso? Pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente, que é o entendimento, fica infrutífera, não está entendendo nada. É isso que ele está falando. É porque no verso 4 também, verso 2, capítulo 14, verso 2, ele fala, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Amém. Irmãos, essa oração em línguas, que é ligado diretamente com Marcos 16, 17. O último ide do Senhor. Ide por dois, pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Essa língua que ele está falando, oração em línguas, não é o dom de falar em línguas, que é sobrenatural, que fala em variedade de línguas, e interpretação de línguas são coisas distintas. Essa oração em línguas, irmãos, conforme Marcos 16, 17, ele fala que é um sinal que acompanha a todos que creem no nome de Jesus. Tanto que no nosso ministério aqui também, todos falam em línguas, todos. Porque a gente ministra esse batismo do Espírito Santo, que eu falei na aula passada, que todas as crianças, a partir de 2 anos, todos falam em línguas, irmãos. Conseguem falar em línguas, sim, porque é um sinal que acompanha a todos que creem. Que não é um dom de falar em línguas, que é diferente do capítulo 12 da 1 Coríntios. Os irmãos estão entendendo? Então, a característica desse falar esse oração em línguas, falar em línguas, é que ninguém entende. No verso 2, né? Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Irmãos, ninguém entende. Quem está do lado não entende. Claro, quem não tem dom de interpretação não entende, não. Nem o diabo entende. Nem demônios, nem principados, potestades, espíritos malignos. Ninguém entende. Por isso que essa oração é poderosa, irmãos. Ninguém consegue atrapalhar. Nem um demônio consegue atrapalhar. Porque se você fala no entendimento
pela alma, no entendimento, quem está do lado entende. E os demônios entendem o que você fala. É a mesma coisa aconteceu com Daniel. Naquela época ninguém falava em língua porque o espírito estava morto. O espírito vivificante de Jesus não tinha vindo. Então eles oraram. Deus ouviu a oração de Daniel e enviou os anjos para responder. Só que os inimigos, principados, potestades, dominadores do ar, eles fizeram barricada e não deixaram os anjos atravessar. Não deixaram os anjos atravessar. Até que no 21º dia, por isso que a oração, 21 dias de oração de Daniel, Deus mandou um arcanjo, o anjo Miguel, querubim, irmãos, querubim. É extremamente grande e forte, é o mais forte de todos os anjos. Ele tem 6 asas, ele furou a barricada e desceu. Aí no 21º dia ele teve resposta de oração. Por isso que, entendendo um pouco isso também, eu particularmente, eu não sou muito adepto à oração de Daniel, irmão. A oração de Daniel, ele não orava em língua, não era tão poderosa assim. Demorou 21 dias para ser atendida. Não menosprezando Daniel, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas hoje, nós temos uma oração muito mais poderosa do reino de Deus, que é a oração em línguas. Esse é o mistério, irmãos. Não tem interferência dos demônios, espíritos malignos, dominadores do ar, principado, potestade, não, porque eles não entendem isso, não tem como atrapalhar sua oração. Amém? Por isso que essa oração é muito importante. Deus quer falar com seus filhos em mistério, em códigos, em secreto, para que ninguém possa atrapalhar, irmãos. Isso é oração em línguas, porque Deus é espírito e nós somos espírito também. Amém? Por isso que ele fala que ninguém entende, né? E a gente estava vendo o verso 14, pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Claro, a minha mente eu não estou entendendo nada, né? Então o que farei? 15, então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Irmãos, nós temos que orar em línguas e orar no entendimento também. Mas entendimento, irmão, na realidade, se a gente vê, Deus sonda o coração, amém? Ele sabe o que você quer. Claro, isso é ato de fé também. Mas não é preciso que você fale para Deus entender. Na realidade, isso é comunhão com Deus. Deus sonda o coração. Mas quando você fala em língua que os inimigos não entendem, nós falamos em secreto com o Senhor, isso que fala no livro de Romanos 8. Por isso que Romanos 8, ele fala assim, a partir do 26, Romanos 8, 26 em diante, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? E 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém, glória a Deus. Deus sonda o seu coração. E Ele fala com gemidos inexprimíveis, intercede a nosso favor. Inclusive, se você fala só no entendimento, na mente, irmãos, só no entendimento, sem orar em língua, você só vai falar o que está no seu conhecimento. O que não está no seu conhecimento, você não vai saber orar. Inclusive as coisas futuras. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Daqui a 3 minutos a gente não sabe o futuro. Só que nosso Espírito, através do Espírito Santo, Ele sabe. E Ele ora, intercede por nós. Por isso que é uma oração muito, mas muito poderosa. Então, orar em línguas é um instrumento pelo qual é um mistério de Deus. Eu sempre falo, existem segredos e mistérios, irmãos, na Bíblia. Segredo, Deus revela àqueles que amam. Se você está na obediência, você continuar mergulhando no mais profundo, Deus revela muitos segredos, que Deus não fala para qualquer, não é só para o sábio, não é para o sábio, não é nada disso. É para quem obedece o mandamento de Deus. Inclusive, muitas vezes a palavra de Deus é para enganar os sábios, né? A palavra de Deus fala. Então, o segredo, Ele fala a seus filhos. Por isso que nós temos que descobrir o segredo. Isso é a glória dos reis, falando no provérbio também. Então, existem segredos e mistérios também. Mistério muitas vezes não é revelado, irmãos.
Segredo ele revela, mas mistério é mistério. Não tem o que. Inclusive, como é que a gente vai entender? Você fala uma coisa que não entende nada e tem um poder extraordinário na sua vida, no mundo espiritual. Claro que tem muitos mistérios também, segredo do mistério que Deus revela também. Mas tem muito mistério, irmãos. Deus não revela, não. Pelo menos até agora não nos revelou. Muitos mistérios ele revelou, sim. Amém? Mas tem coisa que a gente não vai entender, mas está na palavra de Deus e ele fala para a gente orar em língua, então nós temos que orar. Algumas pessoas, por falta de entendimento, falam assim, olha, mas a Bíblia fala que é melhor falar 10.000 palavras quer dizer, 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras em línguas. Então vamos ver o que fala. Nós temos que ler com atenção a palavra de Deus, sem tirar uma palavra nem acrescentar outra palavra, né? Na 1 Coríntios 14, verso 19, ele fala assim, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, você analisou bem essa palavra? Ele fala, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras, o quê? Compreensíveis para quê? Para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Então ele fala o quê? Prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros. A igreja de Coríntios manifestava muitos dons e havia falta de ordem e decência. Nosso Deus é Deus de ordem e decência. Tanto que no último versículo do capítulo 14 fala, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus é de ordem. No 33 ele fala, Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Tem que ser decência e ordem. Então, as pessoas, inclusive a liderança da igreja, quando estava dirigindo o estudo, estava instruindo os outros, estava fazendo discipulado no culto, ao invés de falar a palavra que ele entende, estava falando em línguas na frente. Irmão, se eu começar a falar em línguas agora, quem vai entender? Ninguém vai entender nada. É melhor falar 5 palavras que você entenda, que você entende, do que eu ficar falando 10.000 palavras em línguas aqui, você não vai entender nada. É a mesma coisa que ele está falando. Mas será que o Paulo falou isso para não falar muito línguas? Claro que não. Vamos ver o versículo anterior, o verso 18. Ele fala assim, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Olha, a igreja de Coríntios tinha polêmica de tanto falar em língua, mas ele fala assim, olha, vocês estão orando muito em língua? Eu oro mais do que vocês. Mais do que vocês. Olha, o Paulo disse que orava mais que todos aí. Mas ele fala, todavia, no 19, eu oro mais do que você, mas todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis. Para quê? Para instruir os outros. Você está aí para instruir os outros, que nem a gente está fazendo estudo bíblico. Isso é uma instrução. O que adianta eu gravar 10 horas, 5 horas, 10 horas só falando em língua? Você não vai entender nada. É melhor que fale pelo menos 5 palavras que você entenda. Né? É isso que ele está falando na realidade. Para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em uma língua. É isso que ele está falando. Então nós temos que entender corretamente a palavra de Deus. Né? Não é pegar uma coisa e tentar encaixar. Muitas vezes, não é para criticar, mas é para a gente entender e discernir. Muitas vezes você percebe que a pessoa, ele quer pegar a palavra que interessa para justificar a sua ideia. Não pode fazer isso, irmãos. A gente não pode pegar a palavra de Deus em partes para justificar o meu erro. Não é assim. Nós temos que seguir a palavra de Deus sem tirar e nem acrescentar nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhuma letra. Né? A palavra é o próprio Deus. Amém? E tem algumas pessoas que falam, mas na igreja manda falar só 2 ou 3 quando tem interpretação, senão não é para falar em língua. Irmãos, vamos ler aqui a partir do verso 27. Eu estou no capítulo 14 de Coríntios ainda, verso 27. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, ou o outro julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro.
pois vocês todos podem profetizar, cada uma por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações santas. Aí vai. Isso quer dizer o quê, irmãos? Na igreja tem que ter ordem e decência. Durante um culto, durante uma reunião, durante instruções, durante o discipulado, uma célula, tem que ter uma ordem e decência, irmãos. Não pode, de repente, alguém levantar, Deus manda dizer isso, aquilo, começa a falar em mistério. Não é assim, irmãos. Pode falar, pode, mas quando é assim, peça permissão ao líder, ao pastor que está dirigindo. Ele é autoridade. Fala, eu posso falar? Deus está me mandando entregar algo para a igreja, algo para alguém, né? Aí sim, vai falar em mistério, mas tem que ter intérprete, senão fique quieto. Ele fala, fique calado. Se não tem intérprete, 28, né? Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Os irmãos estão entendendo? Então, quando tem 2 ou 3 pessoas, se um falar, outro fica quieto, tem que falar, fala em mistério, mas depois tem que ter interpretação. Sem interpretação, imagina, você está numa reunião com o pessoal, está reunido ali. Aí o irmão levanta, olha, tem um mistério, Deus falando comigo, posso falar? Sim. Aí você fala, fala um monte de língua e depois, alguém entendeu alguma coisa? Se ninguém entendeu nada, é perda de tempo. É isso que está dizendo, não é assim. Então, quando é assim na reunião, na igreja, tem que ter intérprete para que as pessoas entendam, para a edificação da igreja. Senão, como é que vai edificar a igreja sem entender nada? Amém? Que é diferente. Por exemplo, depois de reunião, da instrução, teve palavra, e depois na hora de orar. Irmãos, é momento de orar, vamos orar todos juntos. Aí o pastor, o líder fala, irmãos, orem em línguas, orem à vontade, fiquem à vontade para orar. Se quer orar em línguas ou em entendimento, orem, mas orem. Nesse momento é para orar, não é para ficar interpretando. É momento de você orar. Aí não precisa ter intérprete. Aí sim você tem que orar bastante. Porque as pessoas querem misturar. Muitas vezes as pessoas querem justificar o seu erro, quer fazer de tudo para dizer que ele está certo e quer encaixar. Não pode isso. Então, no momento de oração, que nem nós temos reunião de oração, a gente reúne para orar. Aí ora em mistério, não precisa ter intérprete, ora. Você está em oração, nós somos reunidos para orar. É reunião de oração. Amém? Então, nós temos que saber discernir, irmãos, que uma das coisas que nós temos que... Eu vou resumir mais uma vez. O nosso Senhor Jesus falou da importância sobre falar em língua. Por isso que ele fala, olha, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre doentes, estes ficarão curados. Né? E o apóstolo Paulo mesmo, ele fala assim, e oro mais do que todos vocês. Inclusive, irmãos, isso só quem experimentou, viu? Porque eu tive aulas também na teologia, eu tive muitas aulas, pessoas que falavam sobre língua e assim. Depois eu perguntei, mas professor, o senhor fala em línguas? Ele disse que nunca falou em línguas. Irmãos, como é que um sujeito que nunca chupou laranja vai falar sobre o sabor da laranja? Isso é absurdo. É absurdo isso. Irmãos, você tem que praticar esse mistério para dizer o que é isso. Você tem que praticar, tem que entrar em obediência em primeiro, é a justiça de Deus. Só é considerado justo aquele que obedece o mandamento, não aquele que ouve e que conhece a palavra. Tem que obedecer primeiro. Irmãos, no mundo espiritual, você tem que obedecer primeiro para depois entender. Você quer entender tudo antes para obedecer? Não é assim que funciona. No mundo pode ser que seja assim. Diante de Deus, irmãos, é mistério. Você tem que obedecer primeiro para entender depois. A palavra de Deus diz que Josué, para atravessar o Rio Jordão, para conquistar Jericó, a água só parou quando ele pôs o pé na água. Se ele ficasse na beira do rio, Senhor, para esse rio que eu vou atravessar. Irmão, aí fica fácil, aí todo mundo faz. Você tem que ter ato de fé, obediência, mesmo sem entender. Olha que loucura.
Como é que você vai botar o pé na água? O Rio Jordão é um rio enorme. O rio vai te levar. Mas Deus mandou atravessar e ele obedeceu. Não precisa analisar a palavra de Deus. Às vezes você não tem esse entendimento. Só vai ter entendimento quando você obedece. Glória a Deus. Antes eu ficava só estudando de dicionário bíblico, isso, aquilo. Irmãos, isso é sua cabeça, sua mente. A palavra de Deus é a palavra de Deus viva, eficaz, poder e autoridade. Então, quando nós obedecemos, aí começamos a entender o mistério de Deus. Aí a gente entra no mais profundo, Uma coisa que normalmente acontece, comigo também aconteceu, quando eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar em línguas, ninguém me instruiu naquela época. Eu queria tanto falar em línguas, que eu comecei a falar em língua, e alguns meses depois, eu parei de orar em língua, porque eu não sabia da importância, porque eu não estava entendendo nada. E ninguém me instruiu, porque no começo é assim, irmãos. Por isso que a gente incentiva sempre, ensina por que tem que orar em línguas. Tem um mistério muito grande, o poder no mundo espiritual, irmãos, é absurdamente grande. Eu posso dizer, pela minha própria experiência também, a oração sem língua, no entendimento, Deus ouve, claro que ouve, mas no quesito de poder, no quesito de viver o sobrenatural, olha, se você ora em línguas, irmãos, é como se ele tivesse o poder 1000 vezes mais. É absurdo o poder e autoridade através de falar em línguas. Parece que você ganha tempo 1000 vezes mais. O poder se manifesta 1000 vezes mais do que quem não ora em línguas. Por isso que pode analisar, irmãos, no mundo inteiro eu conheci muita gente. Todas as pessoas que manifestam um dom de cura, de revelação, de tudo isso, praticamente todos falam muito em línguas. Eu não conheço ninguém que não fala em língua, que manifesta o poder o tempo todo. Isso não existe, eu nunca vi isso. Irmãos, é mistério de Deus. Você quer entrar no mistério, inclusive, o meu entendimento na palavra de Deus. Antes eu ficava só estudando a Bíblia, sem orar em línguas. Eu não entendia quase nada, mas depois que eu comecei a orar em línguas, irmãos, eu não preciso nem estudar, eu vou lendo, Deus vai me revelando. A palavra de Deus não é estudada, a palavra de Deus é revelada. E por que estou dizendo tudo isso? Tudo isso acontece através do falar em línguas. Eu falei no começo, é como se você entrasse no mundo espiritual. Você falando em línguas, você entra no mundo espiritual. Para entender o mundo espiritual, Deus é espírito, irmãos. E o mistério, tem muito mistério. Então, claro, acho que tem muita coisa para falar, mas aqui, mais uma vez, só resumindo, leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. Capítulo 12 é dom de falar em línguas, variedade de línguas. Inclusive, depois eu vou falar só sobre dons espirituais. Eu vou explicar um pouco mais profundo sobre falar em língua, o mistério também, e outros dons espirituais também. E aqui, a interpretação, esse dom de língua que não é a todos que é dado. Mas o capítulo 14, o falar em línguas, é para todos, como profetizar também. Profetizar do capítulo 12 é pelo dom, inclusive normalmente vem acompanhado de dom de revelação. A pessoa tem revelação e profetiza. Esse profetizar no capítulo 14 é voz de comando. Você fala, eu posso profetizar na sua vida, que esse ano será a bênção dobrada na sua vida em nome de Jesus. Eu estou profetizando, não precisei de dom para isso. Que esse ano de 2020 seja a bênção dobrada do que o ano passado. Eu estou profetizando que o avivamento do Senhor venha em dobro em todas as áreas da sua vida. Estou profetizando na sua vida sem precisar ter dons. Agora, esse profetizar do capítulo 12 é através de dons, de revelações de Deus. É mistério de Deus. Então, nós temos que saber distinguir o falar em línguas, que é o dom de falar em línguas, do capítulo 12, da 1 Coríntios, e depois a oração em línguas, que é a oração do meu espírito, do capítulo 14. Amém, irmãos? Eu espero que tenha ajudado a entender um pouco mais sobre falar em línguas, que é um mistério muito grande. Mas se tiver alguma dúvida, pergunta. Eu sei que tem muitas dúvidas e perguntas também, que não dá tempo de fazer tudo isso, mas você mandando mensagem para nós, mande mensagem, mande perguntas também, sugestões também, e a gente vai estar respondendo a todas as perguntas, o que Deus permitir. Amém? Glória a Deus.
Então, eu vou encerrando hoje por aqui, mas leia 1 Coríntios 12, 13 e 14. Através do amor, tudo tem que ser em amor. Amém? Deus abençoe a todos, graça e a paz no Senhor Jesus. Amém.